Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de setembro de 2023 do fundo Vino11, fundo de lajes corporativas. Vamos ver aqui a atualização do fundo, né, em relação ao seu relatório gerencial, sua performance de setembro. Tá? Então fique conosco se você quer saber informações atualizadas, inclusive a análise financeira aqui do fundo, para saber como é que está de caixa, né? Vamos ver como é que está a situação dele, comparando os seus relatórios gerenciais, né? Expectativa, inclusive, aí. Então fique conosco, eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, assim como o link do nosso grupo do Telegram, tá? Então se inscreva aí, ative as notificações e deixa o seu like. Aí é tudo de graça, mas você ajuda muito a gente aqui no canal. Vamos lá então, vamos ver aqui as informações atualizadas do Vino11, fundo aí de lajes corporativas, né? Algumas informações gerais, para quem não conhece, é um fundo gerido pela Vinci Real Estate e administrado pela BRL Trust, tem desde novembro de 2019, como a gente verifica aqui. Vino11 é o código de negociação na Bolsa de Valores. É um fundo de gestão ativa, segmento de lajes corporativas para investidores em geral. Está no mercado atualmente a esse preço mesmo também em outubro, tá? Em torno de 8,40, 8,50. Então fechou setembro a 8,42. O valor patrimonial dele, ó, 10,79. Então tá mais de 20% abaixo do valor patrimonial atualmente. É um fundo que virou base 10, né? Era um fundo na base 50, base 60, mas agora virou base 10, né, atualmente, mais 82 milhões de cotas emitidas e mais de 135.800 cotistas. Eu não sou desses cotistas, mas se você é, compartilhe com a gente aí qual o percentual da sua carteira. Inclusive se inscreva no canal, né, a gente todo mês faz aqui um acompanhamento religioso aqui do Vino11, então se inscreve e deixa o seu like. Taxa de administração, fundo provavelmente pagando aqui 1%, né, o fundo tem mais de 1 bi em patrimônio, se eu não me engano, e a taxa de performance tem uma previsão aqui de 20% daquilo que excedeu o IPCA, mais um spread de 6%. Ele fala dos destaques no mês, 95% é a taxa de ocupação no fundo em setembro, então o fundo aí com o fundo sempre teve uma taxa de ocupação de quase 100%, né? Teve uma recente aí vacância, né? Mas segue aí novamente fazendo as suas prospecções para a ocupação do portfólio. A gente vai ver essas taxas, esses KPIs mais para baixo, né? A gente vai verificar algumas características do fundo em relação ao mercado. 50% foi um aumento na liquidez desde junho de 23, então o fundo, na intenção de aumentar a liquidez, se transformando na base 10, está funcionando, né? O fundo virou também o fundo de troco, como é chamado aí no mercado, né? E 70% dos seus contratos são atípicos, mas a gente vai ver que a maioria da próprio contrato com a Vinci Partners, né, que ela ocupa também um dos itens do portfólio, e também, principalmente, do imóvel da Globo, né, que foi comprado em 2021. Ele fala aqui sobre o cenário macroeconômico, vou deixar para você fazer essa leitura aí, né, a visão da Vinci em relação ao mercado, tá? Vamos partir para as informações do fundo, que é o que interessa para a gente aqui. Atualizações gerais do fundo. Então, em setembro, o Vino anunciou então os rendimentos de 6 centavos por cota, o que dá mais ou menos o que ele já estava distribuindo em torno de 31 centavos, tá? 31, 30, 32 centavos por cota, é o que ele estava distribuindo quando estava na base 50, base 60, o que dá 8,6% de rendimentos, tá? De distribuição ou de dividendos. Então, ele continua com um valor acumulado de 3 centavos não distribuído, né? Resultado não distribuído desde o início. E a expectativa até dezembro é que o fundo distribua entre 0,058 reais e 0,068 reais, né? Ou seja, entre 6 e 7 centavos ali arredondando, né? Desde junho, o fundo aumentou a liquidez de 50%, atualmente patamares de 1,2 milhões de reais por dia. Então, como eu falei, é o fundo que virou um fundo de troco, né? Muitos fundos têm feito esse desdobramento para aumentar a liquidez e a quantidade de cotistas aí no mercado. Ele fala aqui, conforme anunciado lá no dia 6 de setembro, no novo contrato de locação de 647 metros quadrados no edifício Brooklyn Business Square,
taxa de ocupação e tal, novo contrato na Casa Saúde de São José. Cumpre atualmente 90 dias de aviso prévio, né? Então a gente já tinha anunciado isso no relatório anterior, né? Que o inquilino lá na Casa São José, a Casa São José cumpre o aviso prévio, né? De rescisão parcial, né? E teve esse novo contrato então aí já prevendo essa saída, né? E atualmente então a taxa do portfólio é 95,1%. A gente vai ver esses percentuais mais para baixo. Na performance do fundo, a gente verifica no resultado do fundo, o resultado foi de 8 milhões de reais em setembro, né? O resultado financeiro negativo em 3,6 milhões, né? Então a gente sabe aí, acompanha que o fundo tem uma alavancagem bem alta, né? Principalmente ali do imóvel da Globo, né? Que a Globo ocupa, né? Um CRL bem caro, de quase 400 milhões de reais feito na época, né? E tem a taxa de administração também, que a maioria aqui é a taxa do gestor, 814 mil reais. Então, o resultado do fundo foi de 3,4 milhões. Ele distribuiu 4,9 milhões. Então, utilizou aí 2 centavos dos rendimentos não distribuídos, né? E a gente verifica que o fundo tem distribuído aí esses rendimentos, né, não distribuídos com uma certa regularidade, né? O que a gente verifica aqui é que o fundo, no acumulado, está distribuindo 2 centavos a mais, né, de receita no mês de setembro, né? Mas no acumulado de 23 está equilibrado, né? 6 centavos aqui de resultado com 6 centavos de distribuição. A gente não sabe no arredondamento ali quanto dá, né? O valor aberto, mas está ali na média dos resultados auferidos no ano de 2023, tá? E o que a gente verifica aqui é que o fundo tem mantido os 6 centavos de distribuição, então, né, em média ali, desde janeiro. Então, a média de 2023 são esses 6 centavos. E a estimativa é que fique ali entre 5,8 centavos e 6,6 centavos, se é que isso existe, né? O prejudicado ali é quem tem uma cota só, né? Não sabe quanto vai receber, né? Dentro da rentabilidade, a gente verifica que em setembro foi negativa a variação da cota em 8%. O fundo realmente teve alguns mergulhos ali, né? Chegando a quase R$ 8 a cota. Eu fiquei só de olho ali, né? Compro ou não compro, mas resisti e não comprei, né? Porque o fundo, né, tá meio esquisito ainda, na minha opinião, mas o fundo teve um mergulho tendo um custo de quase R$ 8 aí no mercado, né? Um preço de quase R$ 8, fez com que a rentabilidade do fundo fosse negativa e bem negativa, né? E a rentabilidade total foi negativa em 7,3%, né? Ao contrário, na contramão do IFIX de Bovespa, né? Mais para baixo a gente verifica as negociações. Então o fundo teve um volume médio diário de 1,1 milhão de reais de volume médio negociado no mercado, 1,2 praticamente, né? Um giro de cotas de 3%. E o que a gente verifica é o que ele observou, né? Então teve um aumento de 50%, o que ele falou aqui, né? No volume médio negociado no mercado, né? Saindo em torno de 800 mil reais de volume médio diário para 1,2 milhões de volume médio diário negociado no mercado secundário, e também estilingou a quantidade de cotistas, né? Praticamente já aumentou aqui em 10 mil cotistas desde que ele virou na base 10. E aqui é a carteira do fundo, então o fundo bilionário, né? Tem mais de 1,3 bilhões em imóveis, 29 milhões em aplicações, mas tem uma alavancagem também bem alta que reduz o patrimônio líquido para quase 900 milhões de reais, são 513 milhões de obrigações, e essas obrigações estão aqui embaixo, né? São 5 CRIs, né? O principal aqui é esse 363 milhões, né? Lá de 2021, que vai até janeiro de 2037. Indexado pelo IPCA com quase 7% de taxa aí taxa de risco, né? Lá na sede da Globo. Então, é o que corresponde a 71% das obrigações do fundo, esse CRI aí da sede da Globo, né? E aqui tem um cronograma de pagamento, né? Vai seguir alta aí por muitos e muitos anos ainda.
Aqui são os KPIs aí do fundo, né? Então aqui está o aluguel médio dos contratos típicos, né? Lembrando que o fundo, a maioria atualmente são contratos atípicos, mas em torno de 30% são contratos típicos, né? E em comparação ao mercado, né? Que normalmente os fundos de lajes corporativas têm seus contratos típicos, a gente verifica que o aluguel médio do fundo é muito mais abaixo do que o de mercado, né? Apesar de ter um bom portfólio, né? Mas o aluguel médio é muito mais abaixo do que o mercado. A taxa de ocupação, por consequência, é muito mais alta do que a média de mercado, como a gente verifica aqui, sempre foi, na verdade, né? É uma característica aqui do Vino 11. E ali que inadimplência, eu nunca vi inadimplência, desde que eu acompanho o fundo aí há quase 3 anos, eu nunca vi inadimplência no Vino 11. Então segue aqui 0% de inadimplência. Aqui, como eu falei, os contratos atípicos são esses tracejados aqui em azul, né? Como eu falei, a maioria desses contratos é no imóvel da Globo e da própria Vinci Partners, que ocupa aí parte do portfólio, né? Com contrato atípico. Tem também aqui a Vitacom e a Austral. O restante dos contratos são todos contratos típicos, mas que dá em torno de 30%. A maioria do percentual são os contratos atípicos realmente, que são aí em torno de 69%, né? Atualmente o fundo tem 10 imóveis e 86 mil metros quadrados de área bruta locável, então 70% são contratos atípicos, a maioria está na cidade de São Paulo, né? Só está no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas a maioria está em São Paulo, e o principal segmento é comunicação e mídia. O vencimento médio dos contratos atualmente tem quase 8 anos, né? E a maioria vence a partir de 2027. Em relação aos reajustes dos contratos, vai ter 11% que vai ser reajustado pelo IGPM, então sinal que vai aí provavelmente reduzir, né? Porque o IGPM está com deflação de quase 8%, então vai reduzir o valor do aluguel praticamente aí, a não ser que tenha alguma proteção no contrato contra a deflação, e aí não vai ter reajuste nenhum, né? Aí só vendo os contratos mesmo, né? Bom, mais para baixo a gente vai verificar aqui a localização. Então são 2 no Rio de Janeiro, o restante dos 8 aí em São Paulo, né? São imóveis interessantes aí, alguns monoinquilinos, né? Na verdade a maioria é monoinquilino, mas são imóveis aí interessantes, ok? Então é isso aí. Vamos dar uma olhadinha lá no informe mensal de agosto para saber como é que está a receita do fundo, como é que está a disponibilidade, né? O fundo não mudou nada aqui em relação aos seus ativos, né? Nem sobre os seus passivos. O fundo segue aqui com 1.349 imóveis acabados. Tem um pouquinho aqui de aplicação em FII, tá vendo aqui, ó, 13 milhões e meio em outros FIIs. Tem valores a receber aqui de 28 milhões de reais, a maioria aqui de aluguel. Tem aqui de aluguel e tem outros 20 milhões aqui que eu não sei do que é. Pode ser de venda de imóveis ou não, né? Não está especificado. Mas ele tem aqui 31 milhões em liquidez, ou seja, em caixa, né? Então o fundo está bem de caixa aí, não está tão ruim de caixa não, está bem de caixa. 31 milhões aplicados a maioria em renda fixa, o que gera também um resultado ali financeiro, né? Uma receita financeira para o fundo, mas o resultado financeiro acaba ficando muito mais alto, né? Por conta das obrigações aí de alavancagem que o fundo fez, né, e obrigações nas aquisições dos imóveis, ok? Então é isso aí, relatório gerencial e informe mensal aí do fundo Vino 11, segue aí. O Vino 11 não teve muitas mudanças no mercado, teve um mergulho realmente em setembro no preço de mercado, que deu uma rentabilidade do fundo bem negativa. O fundo segue a mesma coisa aí, não teve muitas modificações, né? Só se transformou na base 10, aumentou a liquidez, né? Tá aumentando a quantidade de cotistas, mas não mudou muita coisa em relação ao seu portfólio nem seus resultados. A gente segue acompanhando aqui, então se inscreva aí, ative as notificações se você principalmente estiver estudando o Vino 11 ou full cotista do Vino 11, acompanhe com a gente aqui o que a gente acompanha, o que a gestão está fazendo, né? E agora a situação financeira, a gente tem feito acompanhamento mensal também através dos informes mensais estruturados, que não tem como esconder que é padrão da CVM, e ali o que a gente não vê no portfólio e não vê no relatório gerencial, a gente identifica, pelo menos resumidamente, nesses informes mensais, trimestrais até anuais, ok? É isso aí, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.